tem passo a passo, tá? Uma das coisas que eu sempre falo para as meninas é o seguinte: sempre siga, vou entrar essa aqui pra contar. Sempre siga o passo a passo, porque aí você não fica perdida no lixamento, tá? Então, ó. Primeiro passo que a gente faz, lixa a ponta da unha, tá? Tamanho. E é isso. E aí nas laterais aqui a gente tem dois tipos de lixamento. Primeiro é o lixamento da parede lateral, que a gente alinha ele de acordo com a unha da cliente, porque a unha não fica com aquele aspecto gordo, tá? E a parede inferior, tá? Que a gente alinha o crescimento da unha dela também na parte inferior, tá? Então vamos lá por partes. Primeira coisa, a gente vai na ponta. Lixamento de alongamento é um pouquinho diferente de unha natural, tá? Normalmente, unha natural, pra gente lixar reto, a gente tem mania de quê? De tombar lixo um pouquinho pra fora. Isso. Tá? Alongamento é um pouquinho diferente, a gente tomba ele um pouquinho pra dentro, tá? Então, vamos lá, ó. Então, primeiro, vou acertar a ponta da unha. Então, vou acertar a ponta da unha. E aí, em seguida, eu vou alinhar a parede lateral. Eu vou encaixar essa parte reta aqui na próxima sua cutícula, tá? Vou tombar um pouquinho pra dentro e vou fazer o lixamento. A mesma quantidade de lixamento que eu fizer desse lado, eu faço do outro, tá? Então, eu vou lixar umas 5 vezes e vou lixar 5 vezes do outro lado, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que aonde eu fiz a marcação, tá vendo que sumiu? Sumiu. Então, a lixa tem que encostar exatamente aqui, tá? Então, venho do outro lado, mesma coisa. Encaixo a lixa reta, jogo um pouquinho pra dentro e ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, então, observa o seguinte, que quando eu faço esse fechamento do seu dedo, eu consigo enxergar o alinhamento da sua unha, tá vendo? Pra ponta ela não ficar mais grossa que a outra. Entendi. Vou só acertar ela aqui desse lado que faltou, tá? Então, ó, então alinhei a parede lateral. Em seguida, eu vou vir e vou alinhar a parte inferior da parede, tá? Então, eu venho com a lixa deitada e encaixo ela próximo à sua cutícula lá em cima, tá? Não é esse movimento que a gente faz, não. A gente retira mais a ponta aqui do que o canto aqui. Aí senão fica aquele Tá? buraco, né? Exatamente. Então, eu falo que se a gente colocar as lixas dos dois lados, fica em formato de X, tá? Então, você sempre lembra disso. Então, ó, vou vir, ó, mas eu jogo a lixa da ponta, você pode ver que pega mais na ponta, ó, do que lá em cima. Lá em cima é só pra gente poder chegar a ponta de acordo com lá em cima, ó. Ó. Então, assim que eu vi que eu cheguei lá em cima, venho pro outro lado, ó. Ó, tiro mais na ponta, ó. Então, assim que na hora que eu alinho ela com a cutícula lá em cima, eu venho unindo ela, ó. Pra lateral aqui não ficar com nenhum tipo de degrau. Tá? Ó. Sim. Ó. Então, observe aqui, 3 lixamentos que eu fiz, já muda minha unha completamente, tá? Agora, eu vou vir com essa parte da lixa e vou lixar próxima à área da cutícula só pra eu poder tirar o excesso que encostou na lateral, tá? Ó. Ó. De levinho, né? De levinho mesmo. Ó. E aí eu vou tirando os cantinhos. Porque na hora que eu for com a broca de cutícula, fica mais fácil. Tá? Então, ó. Sim. Nossa. Então, já deu bastante diferença. Agora, eu vou vir com a broquinha de cutícula, tá? E aí, eu vou retirar o material que tá próximo da cutícula. Então, eu sempre venho com a broca deitadinha, tá? Eu nunca venho com ela em pé, porque senão eu dou degrau ou machuca a unha natural da cliente. Então, eu sempre venho com a broca deitada, venho do centro pra extremidade,
do centro pra outra extremidade, tá? Então, o outro lado, ó, aqui que tem mais, ó. Então aqui, ó, eu já vou retirando todo o material próximo da cutícula. Isso aqui faz parte do acabamento, tá? Então, ó, 2 jeitos pra você saber se tem material ou não tem. Na hora que você passa a lixa, tá vendo que não tá agarrando? Então não tem material na cutícula, tá? Certo. Outro jeito pra você saber também é o seguinte: a coloração da unha, quando tem gel ou não tem, tá vendo que muda? Muda. Então você sempre vai puxando a cutícula, porque aí você vai ver se tem material ou não tem, tá? Entendi. Em seguida a gente vai vir com a broquinha de refil, tá? A 120. E aí a gente vai terminar de nivelar a parte superior, tá? Uma coisa, sempre presta atenção do seguinte: se a gente tá lixando a parte superior, esquece da parte inferior, tá? Porque tem gente que fica lixando a parte superior e achando que vai consertar a parte inferior. Ah, tem que ser tudo junto. Tem que ser por partes, na verdade. Entendi. Então, primeiro a gente vai resolver a parte superior e depois a gente vem pra parte inferior, Entendi. tá? Então, eu vou vir, coloco no 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui do alicate, ó, tá? Pra eu retirar qualquer tipo de degrau primeiro, tá? Então, ó, vou bem com a mão bem levinha, ó, pra remover qualquer degrau que esteja na área da cutícula. E aí agora eu vou terminar de nivelar a parte superior. Então, lixamento tem que ser frequente, tá? Então, se eu lixei aqui, eu vou descendo para lixar o restante embaixo, tá? Eu nunca lixo só uma parte. Então, ó, e observa que aonde vai arranhando é onde a lixa encosta, ó. Ó. Então, eu lixei lá embaixo, então vou subindo, ó. E aí eu vou descer, deixa eu só aumentar um pouquinho. E aí eu vou descendo agora. E observa que o lixamento, ele é reto, tá? A gente leva a broquinha retinha. Não importa se você lixa aqui em cima ou lixa a ponta, tá? Quando eu inclino ela pra cima, eu dou degrau na minha unha. Quando eu inclino ela pra baixo, eu deixo a minha unha com aspecto caído. Lembra aquela foto que você me mostrou? Exatamente isso, tá? Então, sempre reto. E, ó. E aí, significa que o quê? Aonde está brilhando, a lixa não encostou ainda. Então, a gente vai lixando ela, ó, até a gente deixar ela toda arranhadinha. Ó. Sim, nossa, perfeito. Ó. Então, aqui ela tá toda arranhadinha, tá vendo? Então, ó, a parte superior, então, eu já fiz. Aí, agora o que eu vou fazer? Vou marcar a espessura da minha unha. Tá vendo a espessura da minha unha? Tá vendo que a parte de cima tá toda nivelada? Olha assim, Tá. de lado, de frente, ó, de frente pra você, tá vendo? Então, em cima ela tá toda certinha já. Então, a gente vai arrumar a parte inferior, tá? Eu vou vir com a minha broquinha de tungstênio, tá? Certo. E aí, o que eu vou fazer? Tá vendo que ela tá um pouquinho grossinha ainda? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar ela reta pra eu poder afinar ela um pouquinho, tá? E depois a gente faz um truquezinho na ponta. Tá bom. Tá? Então, primeiro vou afinar ela. Vira pra você, o seu dedinho. Então, eu vou levar a broca até o final. Ó. Ó. Então, aqui, ó, tá vendo que eu já afinei ela toda. E aí, o que a gente faz? Essa espessura aqui é o ideal, tá? A gente tem que deixar entre 1 e 1,5. Então, se a gente pega pra medir aqui, ó,
um e pouquinho. Tá vendo? Ah, sim. Ó, a ponta. Uhum. Um e pouquinho, tá? Certo. Então, entre 1 e 1,5 é o ideal. Uhum. Aí, agora, o que eu vou fazer? A gente faz um truque na hora de afinar a ponta. Eu levo ela reta, eu afino toda a estrutura, Isso. tá? Pra afinar a ponta, a gente inclina ela, tá? Inclina ela pra gente afinar só a pontinha. Tá vendo onde que pega a lixa? Aham. O resto da estrutura vai continuar resistente, Aham. tá? Então, ó. Vira pra você. Ó, Nossa. tá vendo? Aham. E aí, quando eu faço pra cima e pra baixo, tá vendo que lá dentro ainda tá um pouquinho grosso? Aham. Então, eu viro o dedinho e vou alinhar a parede lateral de dentro, tá? Então, eu vou tirar esse excesso de gel aqui que escorreu, ó. Ah, tá. Tá vendo? Aham. Aí, aqui, ela já tá basicamente lixada. Vou vir com a lixa... Vira assim pra mim. Vou vir com a lixa buffer. Deixa eu só tirar essa marcação rosa aqui. Vou vir com a lixa buffer, que é a lixa de polir, tá? Vou vir próxima área da cutícula pra não ficar nenhum degrauzinho. E termino de polir ela toda. Deixa eu só acertar a ponta aqui. Deixa eu ver se ela tá retinha. Faz assim pra mim. Deixa eu acertar a ponta, que tá um lado maior que o outro. Sempre quando a gente lixa a ponta, a gente tem que afinar ela de novo, tá? Aham. Porque senão, quando a gente lixa a ponta, a gente tira esse truquezinho que a gente faz. Ah, tá. Então, aqui minha estrutura tá criada. Venho e vou finalizar passando o top coat, tá? Venho, não precisa de excesso de top coat, tá? Começo pela ponta, ó, e vou subindo, Tá. ó. Próxima cutícula, mas sem encostar. Tá vendo? Sem excesso de top coat. Coloca na cabine 60 segundos pra poder secar.